eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje eu vou aí fazer uma demonstração de um código que eu desenvolvi ontem, né? Eu estava muito atarefado fazendo muitas coisas nas minhas atividades na empresa onde eu dou consultoria e um colega pediu um auxílio, né? Uma luz aí para desenvolver algo onde ele conseguia fazer uma consulta e trazer as informações em uma list box. O que acontece? O departamento em que ele trabalha, lá eles só usam o Excel, não fazem uso de um banco de dados, não fazem uso aí de, vamos colocar o Access, né? Eles não têm esse privilégio de fazer uso e também muitos não têm aí um devido conhecimento da ferramenta, né, para fazer uso dela. Então ele precisava fazer isso direto no Excel, de Excel para Excel. E ele me perguntou se era possível e mesmo com toda a correria aí, a gente tenta de alguma forma, de alguma maneira ajudar, né? E aí eu rapidamente desenvolvi o código para ele, né? E enviei para ele. Enviei o código tudo certinho, tudo direitinho aí, para ele fazer uso no seu dia a dia, né? Ele consegue aí trabalhar com essa codificação e já ter uma noção aí do que ele pode ou não fazer uso, né? Dentro aí do tão maravilhoso Excel. Bom, hoje é o sábado, né? Estou gravando essa videoaula porque eu decidi mudar os dias das videoaulas. Então eu vou estar postando as videoaulas todos os sábados agora. Provavelmente ainda hoje ou amanhã, né, hoje 27/7 aí, de 2019, eu vou estar tentando gravar uma outra videoaula além dessa, né? Vamos ver se eu consigo aí gravar outra videoaula. Essa outra videoaula que eu pretendo gravar é referente aos e-mails, né? Vários inscritos no canal, muita gente aí mandou mensagem pedindo para que mostrasse, né, os outros dois que ficaram faltando e também pediram para que eu explicasse, né, se há uma forma de como trazer uma imagem dentro do corpo do e-mail, né? Então isso é possível sim de fazer, né? Não é algo tão complexo, dá para ser feito. E aí eu vou tentar fazer essa videoaula e na próxima semana eu vou dar uma continuidade muito forte aí no nosso sistema de gerenciamento de dados. Eu quero esse mês de agosto encerrar ele, né, terminar esse projeto e aí começar a fazer outras coisas, né? Já estou aí preparando o título das próximas videoaulas, embora vai fugir um pouco do VBA, né, mas eu não vou deixar a falta do VBA no canal. Então, provavelmente aí o título vai ser um gráfico e 2 dashboard. Então eu vou mostrar aí como fazer infográficos, como criar gráficos dinâmicos, como trabalhar o Power Query, o Power Pivot, como levar isso para dentro do Excel, o que seria como se fazia um dashboard lá no 2007, quando você não tinha um Power Query, quando você não tinha o Power Pivot, né? E como que era feito isso, né? Então criava-se uma tabela e vinha aí desenvolvendo vários códigos, ou melhor, várias funções, né? Várias fórmulas, porque há uma diferença entre função e fórmula, né? E aí lá eu vou explicar essa diferenciação de ambos, mas muitos se confundem. Então, para mim, fórmula e função é a mesma coisa e realmente são conceitos um pouco diferentes, né? Mas isso vamos deixar aí lá para a nossa videoaula de dashboard, caso eu não esqueça. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso, né? Bom, as videoaulas do curso estão sendo gravadas, porém com um tempo menor, né? Não de gravação e sim para se gravar os vídeos. Está um pouco complicado, mas aos poucos eu estou montando as videoaulas, tá? Então,
Aguardem, esperem, porque esse curso ele vai ser completo mesmo. Lá eu vou colocar até a parte de formulários. Eu vou também mostrar como funciona. Eu vou dar uma introdução e uma boa noção sobre o Selenium. Também eu vou englobar o Web Scraping, que muita gente procura, e como que eu faço a extração de informações dentro da web, como eu acesso a web. Então, Selenium, Web Scraping, isso daí vai constar também lá no curso de Excel VBA, né? Vai ser um curso totalmente completo e um preço acessível aí para que consigam comprar o curso e consigam aí estudar, né? Todo o curso aí que eu estou desenvolvendo. Bom, como sempre, sem mais delongas, vamos para o nosso projeto. Vamos desenvolver aí as nossas codificações, aonde eu vou fazer com que eu faça um select, né? Um select dentro de um Excel, uma planilha de Excel, e traga isso para uma list box, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho já uma planilha aberta, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar aqui como o ID, eu vou colocar aqui o nome e aqui eu vou colocar a idade, né? Vou fazer algo bem simples. Então eu tenho o ID 1 aqui e o 2, vou selecionar ambos e vou simplesmente clicar, segurar e arrastar. Ele já me dá um auto preenchimento aqui, né? De 1 a 10. Legal. Aí aqui eu vou colocar a Maria, vou colocar o João, né? Vou colocar a tia, vamos colocar aqui o irmão, ok? E vamos dar qualquer nome aqui para eles aqui, né? Vamos colocar aqui Jonas, Mateus, vamos colocar aqui Sofia, vamos colocar aqui Joana, vamos colocar o Carlos, vamos colocar, deixa eu ver um outro nome aqui que eu posso deixar aqui. Tá, vamos colocar aqui Luiz. Vamos colocar, deixa eu ver um outro nome aqui. Bárbara. Pronto. Aqui, vou fazer o seguinte. Deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas. Igual. Opa. Aleatório entre. Então, eu vou dar um número aqui de 10 até 40. Ok? Então, beleza. Eu poderia fazer de outra forma, mas vou dar um duplo clique aqui. Tá? Ele já me trouxe aqui. Eu vou... Vamos... Ou melhor, em fórmulas aqui. Então, vamos... Beleza. Vamos mais uma vez aqui. Tá bom. Ctrl C, Alt CVV. Copie e cola valores. Peço desculpa, minha máquina está muito lenta, infelizmente, mas está aqui, copiado, colado valores. Eu vou simplesmente aqui inserir, vou inserir uma tabela especial. Marque, a tabela tem cabeçalho se não houver, vou dar um OK. Eu vou deixar aqui, por boas práticas, eu sempre altero a minha tabela especial, nunca deixo como ela está. E aqui vai ser importante, tá? Aqui eu vou deixar como base dados. Esse ponto é muito importante, tá? Aqui eu deixei para estruturar mais o meu projeto, né? Então, vou vir aqui, novo. Em novo eu vou criar a pasta e eu vou colocar aqui base de dados. Ok? Bom, base de dados está aqui. Vou fazer o seguinte agora aqui. Eu vou salvar esse meu projeto aqui, a minha base. Tá? Então vamos lá. Vou salvar a minha base.
Vou aqui em área de trabalho. A área de trabalho já vai me dar aqui as informações. Eu já tenho base de dados aqui. E aqui eu vou colocar base. Vou deixar somente assim, base, não preciso de mais. Vou salvar aqui meu projeto. Ok? Bom, Ctrl O, eu abro uma nova planilha, né? Então, aberta a planilha, aqui eu vou fechar. Não preciso mais usar ela. Fechei a minha planilha e aqui agora eu tenho a minha pasta de trabalho, a pasta 2, que eu acabei de abrir aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou no meu VBA, Alt e U, eu insiro um outro formulário, né? Então, não preciso de um formulário tão grande assim. Aqui eu vou deixar uma text box, vou colocar uma list box, ok? Uma list box, vou deixar aqui. Bom, legal. Agora aqui eu vou colocar um botão. Bom, vale ressaltar e lembrar que isso aqui é somente para fins didáticos, ok? Então, geralmente, os projetos em que eu desenvolvo, e isso eu vou mostrar no curso como fazer, eu tiro as bordas do Excel, do formulário, eu faço um projeto bem diferente, né? Eu coloco aqui o nosso frame aqui, que para nós é o quadro, mas no VBNet eu estou tão acostumado também. Então eu tenho um frame aqui, eu tenho um quadro onde eu coloco aqui e preencho ele de uma outra cor, ou deixo ele branco, e aqui por trás eu coloco uma outra cor que fica bem bacana. Bom, vamos colocar uma label aqui, e eu vou deixar ela como ID, ok? Bom, no caso que eu desenvolvi para esse colega, foi o seguinte, a necessidade era da condição dos caracteres, né? Então, se houver 8 caracteres, faça isso. Se houver 10 caracteres, faça isso. Porque lá eu tenho um campo e nesse campo eu tenho várias informações, como CPF, CNPJ são números diferentes, eu tenho números de tal dados. Então, era numa numeração só e essa numeração necessitava de avaliar essa informação, se era ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu havia esquecido disso. Já que eu lembrei, vou fazer o seguinte aqui. Minha base de dados, vou abrir ela, vou vir aqui em base, e na minha base eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Tá? Então, vou inserir aqui mesmo eu vou inserir, e eu vou colocar código. Ok? Dentro desse código, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar... Não, vamos diminuir, né? Vamos diminuir aqui. E esse aqui, eu vou colocar ele aí mais algumas vezes. Aqui eu vou colocar um... E aqui eu vou colocar também. Ok? Vamos colocar 9, é só um caractere mesmo, né? 2 caracteres. E aqui eu vou colocar um caractere. Pronto. Vamos trabalhar dessa forma aqui. Bacana. Vou salvar ele aqui. Salvei. Fechei. E agora eu vou para o meu VBA. Bom, aqui vamos mudar. Vamos fazer boas práticas, né? A gente que trabalha no dia a dia, a gente vê algumas coisas aí que acaba deixando a gente um pouco chateado, porque alguns profissionais fazem aí as informações e desenvolve o código, mas infelizmente não coloca umas nomenclaturas, faz um trabalho aí que acaba atrapalhando um pouco, né, o nosso dia a dia aí. Então fica um pouco complicado para isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer uma boa
manipulação nos dados, né, que são bem necessário aí serem feitas, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança, que é aqui o seguinte, vou pegar aqui, vou diminuir ele, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui, vou diminuir, vou colocar aqui 4 colunas. Dentro dessas 4 colunas aqui, eu vou colocar um distanciamento de cada uma. Então eu vou deixar 50 pt, que é como que ele é feito, tá ok? Bom, vou colocar aqui 60 pt, vou colocar 70, faltou aqui o pt, né? pt, vou colocar agora, opa, vamos lá, 60, vou colocar 70 e também vou colocar aqui 40. Bom, eu acabo de dimensionar ele, porém aqui embaixo não fica tão agradável como eu gosto de deixar, então aqui eu vou deixar como 18 a minha largura. Legal? Vou colocar um outro aqui, ok? Vou deixar ele aqui, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir ele um pouco mais aqui. Border Style eu vou deixar como single, né? Algo simples aqui. Eu vou simplesmente selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, vou vir aqui e vou colocar aqui Ctrl V. Aqui eu vou fazer alteração para 4, tá? Eu vou deixar aqui como single também, né? Aqui eu preciso subir ele um pouco mais, tá? Essa é uma jogada que eu gosto muito de fazer e me ajuda bastante, né? Bom, aqui eu vou mudar a cor. Vou pegar aqui esse cinza aqui, deixar esse cinza, dá a impressão realmente que é um cabeçalho, né? Bom, vou diminuir mais aqui, né? Vamos dar uma ajustada melhor aqui. Opa. Ctrl Z aqui, trazer mais para cá, legal. Bacana. Acho que assim já tá bom aí o nosso formulário, né? Já tá bem bacana, já dá pra gente aí fazer toda a nossa codificação. Bom, então vamos lá. Vamos aos códigos, né? Vamos codificar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho aqui minha listbox 1. Eu posso vir aqui, né? Então, é minha listbox. Vamos deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui cabecalho, de cabeçalho, né? Duplo clique aqui. No clique eu não quero, vou colocar aqui o initialize, né? Ao inicializar o meu formulário. Bom, eu tenho aqui algumas informações que eu preciso colocar no meu cabeçalho. Então, eu vou fechar aqui bloco if mi.lst, minha listbox, e aqui eu já encerro ele. End with, ok? Bom, vindo aqui agora fazer o seguinte, ponto add item, na onde que eu vou adicionar? Na minha lista, né? Então lista 0,0 vai receber uma informação. Então a informação que ele vai receber aqui vai ser o meu ID, né? Que já é lá a minha primeira informação. Bom, feito isso, eu simplesmente posso vir aqui, copiar e colar, né? Posso vir aqui, copiar e colar. Então, acredito que seja isso. Lembrando que a listbox inicia sempre do 0, tá? Sempre coluna 0, 2 e 3. Aqui ele vai ter o código. Logo em seguida ele vai ter nome e depois idade.
Vamos testar? Vamos ver como ficou? Bom, tá aqui. O ID, o código, o nome e a idade. Notaram que é bem simples você preencher aí um cabeçalho e ficou algo bem bacana, bem diferente, né? Fecho aqui. Lógico que aqui ele tem uma pequena distância em que eu consigo vir aqui, ó, e em top eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir para 83. Ele subiu um pouco mais. Olha lá como ele ficou. Então, o top, ele vai buscar o seguinte, top ele quer me dizer que é para cima, certo? Então, toda vez que eu diminuir, ele vai subir. Se eu colocar aqui, olha só como que ficou. Ficou muito legal, né? Ficou bem bacana, é algo que eu uso muito. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um duplo clique aqui, né? Eu vou deixar como Command Button mesmo. Vocês podem mudar, BTN ou CMD e o nome da sua ação, né? Que você quer aí que coloque, que ele faça. Agora eu vou fazer uma rotina, tá? Essa rotina eu quero com que ele pegue lá o banco de dados, entre aspas, né? Que eu criei lá no meu Excel. Bom, o que eu estou demonstrando aqui foi algo que eu fiz em 25 minutos, tá? Eu quero só passar isso para vocês. Não foi algo planejado, analisado, escrito num papel, anotado as condições e foram sendo desenvolvidas ao longo de um certo período. Isso foram 20 e poucos minutos que eu desenvolvi. Então, não vai ter uma instanciação, um módulo para acesso a banco de dados, e aonde eu consigo fechar também o banco de dados. Não vai ter um acesso a um módulo onde eu coloco uma função para ele buscar, para ele fazer todo um processo. Isso aqui foi desenvolvido muito rápido, porque a necessidade era rápida, e aí eu acabei fazendo neste formato. Rápido eu digo a necessidade porque eu tinha muitas outras atividades para fazer, então não consegui um tempo tão hábil para desenvolver algo que fosse mais detalhado, que fosse mais bem codificado para se haver aí a necessidade de uma indentação de códigos, ou melhor, uma camada de códigos onde eu preciso ter tal informação em tal local. Infelizmente não deu tempo, tá? Então o que eu vou desenvolver aqui foi algo um pouco grosseiro, mas que deu resultado. Grosseiro eu digo tecnicamente em desenvolvimento, porque há muitas formas para você codificar e fazer algo bem profissional. Então vamos lá, ferramentas, ok? Vou aqui em ferramentas, referências, e aqui eu vou habilitar o Microsoft ActiveX Data Object, né? Que é aí para conexão ADO, né? Que é o A do DB. Bom, eu vou deixar aqui o 2.8 Library, né? O 6.1 às vezes pode dar algum problema, porque é um pouco mais antigo o Excel e tal, e aí a gente coloca o 2.8, né? 6.1 vai funcionar em versões mais atuais, né? Por exemplo, versão lá do 2003 já não vai funcionar o 6.1. Enfim, bora lá, vamos para o nosso subconexão, né? Opa, subconexão. Eita. Na minha subconexão, eu vou criar aqui dentro uma variável. Essa variável, ela vai ser opcional, né? Ela vai ser opcional. Então, opcional, e ela vai ser somente referência. Então, by ref. Eu vou deixar como by ref aqui e vou colocar condição as string. Bom, o by ref é uma informação em que eu consigo fazer alteração nessa condição aqui, né? Vou ressaltar, isso consta também no curso de Excel VBA, by ref e by val, informações de ambos. Opcional, isso também consta no curso de Excel VBA que eu estou desenvolvendo, mas se ele é opcional quer dizer que é ou não necessário ser colocado, tá? Bom, agora din cn as addb.connection din
rss_addb.recordset. Recordset. Aqui eu vou criar uma variável din strSQL as string, né? Com conotação húngara, né? Aqui o str que identifica como string. Din, eu vou deixar arquivo, não vou colocar conotação húngara, as string. E também din e as integer, ok? Bom, feito isso, deixa eu colocar aqui para cima. Feito isso, o meu arquivo ele vai receber uma dada informação. Então, para isso, eu vou lá na minha pasta, ela está aqui já aberta. Eu seguro o Shift, clico com o botão direito nele e ele já vai me dar o seguinte aqui, ó, copiar como caminho. Legal? Copiar como caminho. Vou tirar essas aspas daqui e vou dar um Ctrl V. Pronto, ele já me copiou a minha base, né? O meu banco de dados, vamos assim dizer. Agora, set cn, vou criar aqui o meu objeto, né, de conexão. Ele vai receber um new addb.connection, ok? Se eu não fizer isso, eu não vou ter a minha conexão instanciada. Então agora eu vou criar um bloco aqui com a minha conexão. Então a minha conexão vai receber um ponto provider. Opa, vou pegar aqui ponto provider. O meu provedor vai ser o seguinte, vai ser o Microsoft.ace.oldb.12.0. Ele quer dizer o seguinte, que eu posso usar esse daqui a partir do meu Excel 2012 em diante. Ponto e vírgula, o meu data source. O meu data source vai ser igual a uma determinada informação. Vou concatenar aqui, vou fazer uma quebra, né? Vou dar um Enter aqui. E agora é o seguinte, olha só. Arquivo. Esse é o meu data source. E aqui eu vou concatenar também, aqui ponto e vírgula. E eu vou fazer o seguinte, extend, ok, properties. E ele vai ser o seguinte, igual, ponto e vírgula, Excel 12.0, ponto e vírgula, e aqui HDR é igual a yes, ponto e vírgula, fecho aspas. HDR tem cabeçalho, é isso que ele vai me dizer, é isso que ele está me perguntando. Existe cabeçalho dentro dessa sua planilha? Sim, existe. Então eu estou colocando o yes nele. Bom, feito isso, ponto open, me abra a minha conexão com meu banco de dados. Aberto isso, feito isso aqui, tudo certinho, eu venho e encerro o meu end if. Ok? Bom, após isso feito, eu tenho que colocar o meu select, né? É bacana colocar a minha instrução, o meu select lá. Então, como que funciona isso? É um pouco diferente do que é o Excel normal, né? O normal eu digo quando eu faço conexão com o banco de dados. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. A strSQL vai receber, abre e fecha aspas, vamos lá. Select asterisco from, e aí é a grande jogada. Abre e fecha o colchetes. E aqui dentro aqui vai ficar a minha planilha, ok? Que é a minha base dados, se não me falha a memória. E mais uma coisa, eu preciso indicar que é uma planilha. Então eu venho aqui e coloco o sinal de dólar dentro dele. Bom, há alguns comandos de SQL, que na verdade o select que eu estou fazendo, ele é uma DML, Data Manipulation Language, né? Dentro aí da linguagem Transact SQL. O que acontece? Tem alguns comandos que de Excel para Excel não vai funcionar, porque ele não tem certos comandos para banco de dados. Porém, o where ele vai funcionar. Where, onde código,
ok? É o que ele me fala. É igual. E aqui eu venho e vou concatenar com a condição. Olha só, condição essa que está aqui em cima, né? Está aqui a minha condição, ok? Bom, deixa eu só confirmar se realmente é base de dados mesmo que está na minha planilha. Ele vai abrir base dados, ok? Então, base dados. Vamos ver, base dados, tá certinho. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que instanciar, né, view adb ponto o meu record set. Feito isso, agora eu venho aqui, ó, rs.open, abro o meu record set e indico para ele qual que é o meu source, né, qual é os dados que eu quero colocar dentro do meu record set aberto. E aí ele me fala, mas qual a conexão? A minha CN, né, que é o meu connection. Feito isso, eu tenho lá o meu cursor type. O meu cursor type, eu vou colocar um keyset e aqui dentro do meu locate type, eu vou colocar um optimistic e também o meu comando de texto aqui, eu vou colocar um adcmd text. Pronto. Bom, agora aqui eu preciso fazer o seguinte. Eu abri o meu banco de dados, agora eu vou fazer o processo para ele ir no primeiro registro e depois descer e percorrer todos os outros registros. Então, aqui é o seguinte, rs.moving, moving first, mova para o primeiro, onde i vai ser igual a 0, ok? E agora eu venho aqui com o restante do meu processo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, o if me.listbox1, eu vou deixar assim mesmo, tá? Listbox1. Agora aqui eu faço todos os processos. Ponto clear, ou seja, eu vou limpar ele, né? Deixa eu ver aqui, tá? Não é label, né? Listbox 2. Pronto. Aqui, ponto clear. Em seguida, eu vou colocar aqui um do until, né, para que ele me percorra essas informações. Então aqui, do ponto add item, ponto list, ok? Na minha lista, eu preciso fazer o seguinte, o meu i, que está aqui, é o que ele vai percorrer um a um. Né? Então, meu i começa com 0, o primeiro registro lá que ele vai começar e vai fazer nas minhas informações e logo mais um incremento. Então, aqui eu vou colocar i,0, vou fechar aqui e simplesmente meu rs e eu vou trazer aqui o meu id. Vou fechar aqui. Eu poderia colocar o 0 também aqui dentro, né? Não haveria problema algum de eu colocar o 0. Bom, vou simplesmente aqui fazer o seguinte. Mais um, outro e outro. Aqui eu vou simplesmente colocar 1, 2, 3. Aqui eu tenho o código. Aqui eu tenho o nome. E aqui, idade. Pronto. Feito isso, eu tenho o meu incremento, né? Que vai ser i, vai receber i mais 1. E agora rs.movingNext. Então ele vai descer para o meu próximo registro, né? Descendo para o meu próximo registro, eu venho e fecho o meu looping. Né? Então vou fechar o meu looping aqui. Deixa eu melhorar a indentação. O meu looping, eu fecho ele com o seguinte. Loop
until rs.eof. Prontinho. Vamos colocar isso aqui numa indentação melhor, mais para dentro, mostrando que ele está dentro do meu looping, né? Bom, agora aqui, faço o seguinte aqui. Eu venho aqui, simplesmente Enter e End With. End With, está feito aqui. E eu venho fazer aqui um processo para a nossa limpeza dos nossos códigos. Bom, dos códigos não, né? Na verdade, fechar aí o meu record set e o meu banco de dados, né? Então eu vou mostrar aqui algo bem simples mesmo de se fazer. E tem N formas para estar fazendo isso, né? Tem várias maneiras para se codificar essas informações. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso verificar se o meu RS, então vou fazer o seguinte, eu negativo ele, RS is nothing. Então, ele vai me fazer algo aqui, né? O que acontece? Se ele estiver, quando eu estou dizendo nothing aqui, eu estou negando, né? Se ele está ou não. E aqui eu estou dizendo que não, né? Não o quê? Se ele está ou não instanciado para ser executado. Então aqui eu estou dizendo que não, porque ele está. Então eu estou negativando. Eu espero que tenha sido mais claro nessa questão. Então vamos lá. Not, eu estou dizendo não. Ou seja, eu estou invertendo. Então eu estou perguntando para ele aqui. Ele é is nothing, certo? Se ele é is nothing. Is nothing quer dizer o seguinte. Ele é nada. Não tem nada, está vazio, é isso que ele está dizendo. O not, ele está negativando. Ele não é, ele não está. Ou seja, se ele não está, eu faço uma ação. Se ele está, eu faço outra. Então, quando eu digo que ele é, e quando eu negativo, eu estou dizendo se ele existe essa informação, se ele está ou não. Então, se ele for isso, eu vou fazer o seguinte, rs.close. Então eu fecho ele e depois eu digo o seguinte, set rs vai receber nada, nothing. Opa. E aí eu fecho e limpo ele. Exatamente isso daqui. E aqui, end if. Ok? Bom, eu posso fazer a mesma coisa para o meu connection, né? A minha conexão. Então, para a minha conexão, eu posso simplesmente vir aqui, olha só, vou pegar aqui, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. E o que eu faço? Eu mudo aqui, ó, o meu CN, altero aqui também o meu CN, e aqui, mais uma vez, o meu CN. Eu não precisava fazer esse formato se eu quisesse, tá? Não havia necessidade. Tiro tudo e pronto. Coloco simplesmente a rs close e depois cn close e simplesmente depois o set aí eu colocava como nothing, limpo eles da minha memória. Então, é simplesmente se estiver na minha memória, fecha ele e simplesmente limpa a minha memória. Feito isso, msgbox, ok? Dados localizados. Só por brincadeira mesmo da mensagem, nem havia necessidade de colocar. VB information e depois o meu título. Título, vou deixar assim, ok? Enter. Bom, eu vou voltar no meu formulário. Vou simplesmente duplo clique aqui no meu botão. Eu não tenho nada aqui nos meus códigos, né? Meus códigos estão todos apartados. Então aqui ele me fala o seguinte, ó. Conexão, opcional, by ref, condição. Quando eu venho aqui e coloco conexão e dou um espaço, ele me aparece aqui, ó, condição as string. A minha condição vai ser o meu mi.txt, né? txt código,
ponto text, ok? Bom, mas eu preciso levar uma condição e eu quero fazer algo diferente nele aqui. Eu quero fazer algo que ele me selecione a quantidade de informações, ou seja, de quantidade de dígitos que eu tenho dentro da minha caixa de mensagem, ou melhor, minha caixa de texto, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui o seguinte: select case len, que ele vai me dar a quantidade de caracteres, dentro da minha text box, ponto text. Fechei. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Case is, caso seja 4 dígitos, então vamos fazer o seguinte: de 1 até 3 dígitos, ele vai me buscar essas informações aqui. Bom, não entendi por que ele me deu esse erro aqui. Tá. Aqui não tenho isso, né? Bom, não tenho isso aqui. Então, até esse vai me fazer essa informação aqui. E aí ele vai me levar para esses dados aqui. Então, aqui também eu vou colocar um outro select case. Case is igual a 4. Então, aí ele vai simplesmente me trazer esses dados aqui, né? Então, aqui eu vou fazer isso e vou vir para cá. Então, eu vou usar aqui uma tratativa, um case else, né? E a gente coloca uma mensagem. Aqui eu vou colocar msgbox, ok? E vou deixar como erro, somente para fins didáticos, tá? E aqui eu vou colocar um end select. Estou encerrando o meu select aqui. Prontinho, tá feito. Vamos dar uma indentada melhor nesses códigos, né? Então, aqui, vamos indentar ele melhor e vamos colocar para cá. E aqui eu vou fazer o seguinte: nesse formato aqui, vamos deixar assim. Bom, feito isso, vamos testar agora, né? Então, eu vou fazer o seguinte: depurar, compilar VBA. Compilei, não há nenhum erro. Então, vou simplesmente aqui fazer o seguinte: a planilha não está aberta, ela está fechada, legal. Tudo aqui bonitinho, as conexões, tal. Então, vamos testar. Vamos ver aí como vai funcionar o nosso projeto, né? Vamos ver como ele vai aí se comportar. Então, aqui eu dou um play. E aqui ele me trouxe a minha caixinha. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, se não me falha a memória. E vou simplesmente dar aqui um btn. Nenhum valor foi fornecido para... Vamos ver aqui o que está faltando. Select from base de dados, where, tudo certinho. O open. Bom, o código ele está funcionando, está tudo certinho. Deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer o teste aqui com o 1. Bom, também deu erro, né? Tá dando erro aqui no meu recorte 7. Bom, ele não deixa nem abrir. Minha condicional é o 1, código. Então, vamos dar uma olhada na minha estrutura lá. Eu errei alguma coisa na estrutura dos meus dados. Vamos ver aqui. Código 1, 2, 3, 4, tá certo, ok. Então ele não tinha o 1, a gente trata isso aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4 e vamos aí ver o que está acontecendo. Vamos lá, duplo clique aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, nem deveria dar um duplo clique nele, vou fazer o seguinte, vamos trabalhar com o F8, vamos lá. Então eu vou aqui, vou debugar o projeto, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vou dar aqui um OK, confirmar, e aí ele vai fazer a leitura. Então vamos lá. São 4 caracteres. Ele leu que são 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu venho, olha só, ele está pegando 1, 2, 3, 4. Aqui ele já pegou o meu arquivo. Então, vamos ver.
ele abriu o banco, tá certinho. Então vamos para o select. Bom, o erro pode estar no meu select. Então 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, parece que ele está dando que não tem um espaço, ó, tá? É o espaço que está faltando aqui. Vou dar um espaço para ele aqui. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Ctrl G, ok? E aqui eu tenho duas opções para consultar, mas eu vou mostrar o mais habitual no curso. Tem outro. Opa. STRSQL, Enter, e vamos ver o que está acontecendo. O select está quase certo mesmo. Realmente é aqui, ó. Quando eu venho com a seta, ele já salta. Então, vou fazer o seguinte, já dei o espaço aqui, vou voltar para cá e vou simplesmente F5, que eu acredito que esse seja o erro. Então, vamos ver. Na verdade, ainda não. Ele continua dando erro, né? Tá dando erro ainda. Então, nós vamos ver aí o que está acontecendo, qual o problema desse erro aí, né? Bom, bacana, tem esse erro ainda. Então, vamos ajustar aqui esse bendito desse erro, né? Tá. Besteira, gente. Olha só. Estava escrito errado. Vamos voltar aqui nele, né? E vamos F8 de novo. Pronto, passou. Era simplesmente um erro de espaço e um erro de digitação. Mas tudo bem, acontece. F5. O item pode ser encontrado na coleção correspondente ordinal. Vamos ver novamente. Ele está me dizendo que não existe lá o nome. Então, vamos lá. O que eu fiz errado aqui? E vocês notem que ele já começou a trazer... tá. Não tem, né, gente? Não tem. Então vamos fazer o seguinte. Ele abriu como leitura porque ele está aberto no código. Vou pausar ele aqui. Dei um stop. Foi uma falta de atenção minha, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Nome. Pronto. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Buscar. Dados localizados. Ele trouxe todos que é 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui 6. Ele me trouxe lá o Luiz. Se eu colocar, acho que deve ser o 333. Ele me trouxe também uma outra pessoa. Bom, eu espero que isso tenha ajudado, elucidado aí mais algumas pessoas, ajudado em mais algumas coisas, porque infelizmente tem local onde que não consigo fazer uso do meu Axis, do meu SQL, do meu Oracle, do meu MySQL, do meu Postgre e daí para muitos outros bancos de dados que tem nas empresas. Infelizmente eu só tenho um Excel, né? E aí, olha só, dá para ser feito isso no Excel e trazer aí para uma list box, ok? Então, muito obrigado, agradeço a todos aí, principalmente a grande paciência que todos aí inscritos no meu canal têm, porque eu deixo aí alguns domingos de gravar videoaulas, devido à minha correria ser muito grande no meu dia a dia, e eu acabo tendo aí que dar uma atenção também à família, né? Então, por isso eu vou mudar as minhas gravações de videoaula, vão ser só aos sábados, e aí eu vou conseguir colocar bastante conteúdo lá no meu canal. Então a todos, um muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.